tudo sobre as 2 entrevistas que eu já fiz para aquele emprego lá da Disney. Fica com a gente! Oi, pessoal! Eu me chamo Luciana, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô aqui para contar mais uma etapa do nosso processo aí de mudança para os Estados Unidos. Como vocês já sabem, aqui no meu canal eu explico passo a passo do que a gente fez para conseguir o visto EB2NW e o que está acontecendo, escolha de apartamento, viagem e emprego na Disney. E tudo que eu passo aqui, gente, é gratuito. Eu passo informações de todos os detalhes gratuitamente. E a única coisa que eu peço para vocês é que se inscreva aqui no canal, dê um joinha, uma curtida, que não custa nada e ajuda muito o nosso canal a continuar contando esses detalhes para vocês, ajuda muito a me incentivar para poder fazer os vídeos cada vez melhores para vocês, tá? Então hoje, como vocês viram na abertura do vídeo, eu vou contar um pouquinho de como foram as 2 entrevistas que eu fiz na Disney. É isso aí. No vídeo anterior, eu contei que eu fiz a aplicação para o emprego. Droga, não peguei essa foto, velho. Não peguei. Na Disney, o emprego dos sonhos. E aí eu fui chamada para fazer a entrevista. Passei por algumas etapas. Lá no outro vídeo, se você tiver curiosidade, clica ali na descrição, eu vou deixar, tá, para vocês. E eu conto tudo, como que foi a aplicação, quais foram as fases, até chegar na entrevista que aconteceu. E foram 2, não foi somente uma. E eu vou explicar para vocês por que foram 2 entrevistas. Bem, a primeira aplicação que eu fiz foi para um trabalho e eu passei em todas as fases e aí chegou o momento da entrevista. Entrei na entrevista pelo Zoom, tá? Com o funcionário da Disney. No caso, foi uma mulher, a primeira entrevista. E aí ela perguntou como eu estava, qual era o meu nome, se eu era maior de 18 anos ou menor. Olha essa carinha. Pois é, mas eles têm que perguntar isso daí. E aí eu falei que eu sou maior de 18 anos, mais velha, e ela começou a fazer algumas perguntas com relação à vaga. Ela falou que tinha ciência que eu estava no Brasil, perguntou quando eu pretendia ir para os Estados Unidos e em qual local eu iria residir. E aí eu falei em Orlando. E adivinha? A vaga era para Califórnia. Ai, veio um banho de água fria nesse momento, mas ela falou, não, nós temos interesse na sua aplicação, então você reaplica para uma vaga em Orlando, porque tem essa vaga em Orlando também. Então, terminou a entrevista, minha primeira entrevista fracassada, e aí eu já fui para o computador imediatamente, já fiz a aplicação para a vaga em Orlando. Como eu já tinha passado pelas etapas anteriores do processo seletivo, né, de mandar minhas informações, mandar o questionário respondido, então, quando eu fiz essa aplicação novamente para Orlando, imediatamente já foi agendada uma nova entrevista. E para o dia seguinte. Então, assim, eu não esperava que fosse um procedimento tão rápido, mas foi. E aí, agora eu quero contar para vocês o resultado dessa entrevista. Bem, gente, Disney, Universal, os parques, é um sonho para todo mundo, né? Mas a gente sabe que a realidade do trabalho é um pouquinho diferente. Mas eu tenho vontade de passar por essa experiência, até mesmo para fazer o treinamento Disney, que dizem que é muito bom e é uma experiência que você leva para a vida inteira. Então, fui para essa segunda entrevista, dessa vez foi com um homem, que me perguntou as mesmas coisas. Meu nome, se eu tinha mais de 18 anos, se eu era mais velha. Ah, e um detalhe. Nos Estados Unidos, a lei proíbe, tá, o entrevistador, a empresa, te perguntar a data de nascimento sua, a sua idade. Então, assim, na entrevista de emprego, eles não podem perguntar a sua idade, justamente para poder não ter questão de discriminação, se é muito velho ou não para vaga, então é proibido perguntar a idade. A única coisa que eles perguntam na entrevista é se eu tenho menos de 18 anos ou se eu tenho mais de 18 anos. Então, como o entrevistador não tinha como saber se eu tinha mais de 18 anos pela minha carinha, eu falei que eu tinha mais de 18 anos, eu era mais velha, e ele perguntou onde eu estava morando atualmente, de onde eu era. Falei Espírito Santo, Brasil. E ele falou, quando você estará nos Estados Unidos?
E aí, pessoal, eu já deixei gravado no vídeo anterior que eu tinha receio disso. Quando que eu vou estar? Não sei. A gente está aguardando a nossa entrevista com o consulado para poder finalizar o nosso processo, mas não tem expectativa de agendamento de entrevista. Algumas entrevistas ainda de outubro não foram agendadas, então a gente não sabe quando iremos estar nos Estados Unidos. E eu falei que provavelmente no meio do ano, em junho ou julho, que é a expectativa que a gente tem de acordo com o que a gente está vendo acontecer nos outros processos. E ele falou que, infelizmente, eles precisam da pessoa no máximo em 2 semanas para iniciar o trabalho, porque é um trabalho que eles estão precisando de gente, no máximo em 2 semanas. Então, assim, pessoal, infelizmente, eu fui reprovada na entrevista, porque eu não estarei nos Estados Unidos em 2 semanas, mas ele falou que era assim que chegasse nos Estados Unidos para poder reaplicar, que eles tinham interesse. Então, assim que a gente chegar nos Estados Unidos e tiver com o documento em mãos, a gente vai reaplicar. A gente não, eu vou reaplicar para essa vaga de trabalho na Disney. E aí eu conto para vocês se deu certo ou não, tá? Mas no outro vídeo, eu tenho o site que eu fiz a inscrição, tudo certinho. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha aqui na descrição, que eu falo tudo certinho para vocês, como eu fiz para aplicar nessa vaga, tá? Lembrando que para essa vaga tem que falar inglês, então a entrevista e as etapas do processo são todas em inglês, tá? O entrevistador só fala inglês, mas o que auxilia muito é você ter a sua primeira língua fluente, o português. Então você tem que ser fluente em inglês e em português para a vaga da Disney e principalmente estar apto legalmente para trabalhar nos Estados Unidos. Então, nos formulários, na entrevista, primeira coisa que eles perguntam, você tem a permissão de trabalho? Para trabalhar legalmente nos Estados Unidos e tudo mais? Então tem que ter essa permissão. A Disney não faz nenhum tipo de aplicação de visto para você poder trabalhar na Disney. A não ser aqueles programas de pessoas jovens que estudam em universidade e aí fazem uma aplicação diferenciada. Não é um emprego, é diferente do que eu estou tentando, que não é aquela aplicação para pessoas de 18 anos que estão fazendo faculdade e tudo mais, faz uma aplicação diferente. Não é essa, é uma vaga para emprego. Então, para essa vaga de emprego, tem que ter o inglês fluente e tem que ter a permissão de trabalho. Outra coisa muito interessante que ele perguntou é se eu já visitei algum dos parques da Disney. E eu falei que todo ano a gente vai com a nossa família para os parques da Disney. Mas a entrevista, basicamente, era para saber as minhas experiências anteriores, quais foram os meus trabalhos anteriores e como eu poderia aplicar essa experiência que eu tenho no trabalho para realizar nos parques, tá? Lembrando que muitas vezes a gente aplica para uma vaga, mas eles colocam outras opções que a gente gostaria de trabalhar também. Então, não necessariamente você é colocado para trabalhar naquela vaga que você aplicou. Eles precisam de muitos funcionários, então às vezes eles precisam de uma vaga que encaixaria talvez melhor no seu perfil e eles podem te oferecer isso. Mas, como eu não estou nos Estados Unidos e eles precisam imediatamente de trabalhadores, eu fui reprovada na entrevista. Isso mesmo. Teve jeito, era uma coisa que eu já esperava, porque eu não posso falar uma data exata, não estou lá ainda, mas assim que chegar, eu tento aplicar novamente. Então, pessoal, é isso. Não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e aí a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!